Você está lá, assistindo ao show da sua banda favorita. A voz do vocalista soa cristalina, cada nota, cada sussurro chega até você com uma clareza absurda. Ou talvez você esteja acompanhando a live do seu streamer preferido. Ele grita, ri, fala baixo e o som é sempre perfeito, imersivo. Você já parou para pensar no que está na frente da boca dele? Provavelmente, um microfone. E a gente tende a pensar que é só um tubo de metal com uma bolinha de espuma, ou uma tela por cima, né? Um negócio simples, que só capta o som e manda para o computador. Mas a verdade, meus amigos, é muito mais complexa e fascinante do que parece. Esse objeto é uma obra de engenharia de alta precisão. Aquele microfone que parece tão simples é, na verdade, o resultado de décadas de pesquisa, desenvolvimento e um trabalho quase artesanal. Ele é o ponto de partida de toda a cadeia do áudio. Se o som entrar ruim ali, não há mesa de som ou software que faça milagre. É tipo tentar fazer um bolo gourmet com farinha estragada. Não rola. Por isso, a fabricação de um microfone profissional é um processo cercado de segredos, tecnologia de ponta e uma atenção aos detalhes que beira o obsessivo. Cada peça, cada parafuso, cada solda tem um propósito muito bem definido para garantir que o que você ouve seja o mais fiel possível à realidade, ou até melhor. Esqueça a ideia de uma linha de montagem gigante, com robôs cuspindo microfones a cada segundo. A fabricação dos melhores microfones do mundo se parece mais com um laboratório da NASA do que com uma fábrica comum. Estamos falando de ambientes ultracontrolados, as famosas salas limpas, onde a quantidade de poeira no ar é rigorosamente monitorada. Uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode simplesmente destruir a sensibilidade da peça mais importante do microfone. É um nível de cuidado que mostra que não estamos falando de um produto qualquer, mas de um instrumento científico projetado para traduzir a física do som em eletricidade. Então, da próxima vez que você vir um artista no palco ou um criador de conteúdo no YouTube, repare no microfone. Pense que aquele objeto não é só um acessório. Ele é a porta de entrada para o mundo sonoro que aquela pessoa quer compartilhar com você. Por trás daquela carcaça de metal, existe um universo de componentes minúsculos, circuitos complexos e uma engenharia acústica refinadíssima. É a combinação de ciência e arte que permite que a emoção de uma voz ou a melodia de um instrumento atravesse o espaço e chegue aos seus ouvidos com perfeição. E hoje, vamos desvendar os segredos por trás dessa mágica. Se o microfone fosse um ser humano, a cápsula seria o seu coração e seus ouvidos ao mesmo tempo. É aqui que a mágica realmente acontece. A cápsula é a peça que converte as ondas sonoras, que são, basicamente, variações de pressão no ar, em um sinal elétrico. Ela é composta por um diafragma, uma membrana finíssima, mais fina que um fio de cabelo. Em alguns microfones de estúdio, esse diafragma é tão delicado que é revestido com uma camada de ouro de espessura atômica. Por quê? O ouro é um excelente condutor e é resistente à corrosão, garantindo que a performance do microfone não mude com o tempo. É a precisão nesse nível que separa os profissionais dos amadores. A montagem dessa cápsula é um dos processos mais críticos e delicados de toda a fabricação. Como eu disse, ela acontece em salas limpas, onde os técnicos usam luvas, máscaras e roupas especiais para não contaminar os componentes. Qualquer variação mínima na tensão do diafragma ou na distância entre ele e a placa traseira, o backplate, pode alterar completamente como o microfone ouve o som. É um trabalho manual, feito por especialistas que treinaram por anos. Eles usam microscópios e ferramentas de alta precisão para garantir que tudo esteja alinhado com uma margem de erro de microns. É um trabalho artesanal e tecnológico ao mesmo tempo. Uma curiosidade legal é que o tamanho e o material do diafragma influenciam diretamente na personalidade do som. Diafragmas maiores, comuns em microfones de estúdio para voz,
tendem a captar mais nuances e a dar um som mais quente e encorpado. Já diafragmas menores são melhores para captar sons rápidos e agudos, como os de pratos de bateria ou violões, com mais precisão. A escolha dos componentes não é aleatória, é uma decisão de engenharia baseada em física acústica pura, pensando em qual será a aplicação final daquele microfone. Cada modelo é um projeto único, afinado para um tipo específico de som. Pensa assim: a voz do seu cantor favorito tem uma característica única, um timbre. O trabalho da cápsula é capturar essa identidade sonora sem tirar nem pôr. É uma tarefa de altíssima responsabilidade. A precisão na fabricação da cápsula é o que garante que quando você ouve uma gravação, está ouvindo a performance real do artista, com toda a sua emoção e técnica. É a tecnologia trabalhando para preservar a arte em sua forma mais pura. O som que te arrepia só é possível porque, lá no início de tudo, uma membrana minúscula vibrou do jeito certo. Agora que entendemos a importância da cápsula, vamos falar do que a protege: o corpo do microfone ou a carcaça. Olhando de fora, pode parecer que o corpo serve só para segurar as peças juntas e dar um visual bonito. Mas na engenharia de áudio, nada é por acaso. O corpo de um microfone profissional é uma peça fundamental de design acústico e de proteção. Ele é projetado para ser mecanicamente inerte, ou seja, ele não pode vibrar ou ressoar com o som que está sendo captado. Se o corpo vibrasse, ele adicionaria ruídos e colorações indesejadas à gravação, estragando tudo. Por isso, eles são feitos de materiais densos e robustos, como latão ou ligas de zinco. Além de proteger contra vibrações, o corpo também serve como uma gaiola de Faraday. Esse nome chique se refere a uma blindagem que impede que interferências eletromagnéticas de celulares, rádios, luzes e outros equipamentos eletrônicos contaminem o sinal elétrico super fraco que sai da cápsula. Já viu quando seu celular, perto de uma caixa de som, faz aquele barulho tut-tut-tururut? Imagina isso no meio de uma gravação de um filme ou de uma música. Seria um desastre. O corpo metálico do microfone garante que o único sinal que passe pelos circuitos seja o som puro que a cápsula captou, e nada mais. O design da grade que protege a cápsula também é uma ciência à parte. Aquela telinha de metal não está ali só para evitar que você dê um peteleco no diafragma. A sua trama, o número de camadas e até o formato dela são calculados para influenciar o mínimo possível no som, ao mesmo tempo que protegem a cápsula contra plosivos, aqueles sons de P e B que criam um estouro de ar. A grade ajuda a dispersar esse ar antes que ele atinja o diafragma com força. Em alguns modelos, há até uma camada de espuma acústica bem fina por dentro, atuando como um pop filter embutido. É um detalhe sutil, mas que faz uma diferença enorme na clareza da voz. E tem mais. O formato geral do microfone também impacta a acústica. Engenheiros usam softwares de simulação para estudar como as ondas sonoras interagem com o corpo do microfone. O objetivo é evitar reflexões indesejadas que possam chegar à cápsula e causar cancelamentos de fase, que deixam o som magro e sem vida. Cada curva, cada ângulo é pensado para otimizar a captação. Então, o corpo não é só uma casca. Ele é um guardião silencioso, um escudo contra o caos físico e elétrico do mundo exterior, garantindo que o coração do microfone possa bater em paz e fazer seu trabalho com perfeição. Se a cápsula é o coração, os circuitos eletrônicos internos são o sistema nervoso do microfone. É aqui que o sinal elétrico minúsculo gerado pelo diafragma é amplificado, estabilizado e preparado para a sua jornada até a mesa de som ou a interface de áudio. E, assim como na montagem da cápsula, nos melhores microfones do mundo, esse processo é surpreendentemente manual. Os técnicos mais experientes soldam os componentes um a um nas placas de circuito. Isso se chama montagem ponto a ponto, ou through-hole.
e é preferida em equipamentos de áudio de alta fidelidade, porque permite o uso de componentes maiores e de melhor qualidade, além de garantir uma conexão mais robusta. A escolha desses componentes é outra obsessão dos fabricantes. Eles não usam qualquer resistor ou capacitor. As empresas testam lotes e mais lotes de componentes de diferentes fornecedores para encontrar aqueles que têm a menor taxa de ruído e a maior estabilidade. Em alguns casos, as empresas chegam a fabricar seus próprios transformadores, peças cruciais que ajudam a colorir o som de uma forma agradável e a balancear o sinal. É por isso que microfones vintage são tão cobiçados. Os componentes daquela época tinham características sonoras únicas, que os engenheiros de hoje tentam replicar ou superar com tecnologia moderna. Depois que o microfone é totalmente montado, cápsula, corpo e circuitos juntos, ele não vai direto para a caixa. Agora começa uma das fases mais importantes, os testes de qualidade. Cada microfone, um por um, é levado para uma câmara anecoica. Esse é um quarto super esquisito, projetado para ser totalmente livre de eco e de ruídos externos. É um dos lugares mais silenciosos do planeta. Lá dentro, engenheiros de som medem a resposta de frequência do microfone, sua sensibilidade, seu padrão de captação e seu nível de ruído. Eles usam fontes de som calibradas para garantir que o microfone está se comportando exatamente como o projeto original previa. Se um microfone não passa em algum dos testes, ele não é descartado. Ele volta para a bancada do técnico para ser ajustado. Às vezes, é uma solda fria, um componente que precisa ser trocado ou um ajuste fino na tensão da cápsula. Após o ajuste, ele é testado de novo. Esse processo se repete até que ele atenda 100% às especificações. E em muitas empresas, existe o teste de ouro, a audição. Um engenheiro experiente, com ouvidos treinados, literalmente ouve o microfone e o compara com uma unidade de referência. Um microfone dourado que representa a perfeição daquele modelo. Só depois de passar nesse teste final, humano e subjetivo, é que o microfone recebe o seu número de série e é aprovado para venda. A jornada de um microfone profissional está quase no fim, mas os detalhes continuam. Depois de aprovado nos testes técnicos e de audição, ele passa para a fase de acabamento. A pintura, ou o revestimento de um microfone de ponta, não é apenas estético. Ele precisa ser extremamente durável para aguentar o tranco de turnês, o manuseio constante em estúdios e a exposição a diferentes climas. São aplicadas várias camadas de tratamentos especiais, muitas vezes com processos que garantem resistência a riscos e à corrosão causada pelo suor das mãos. A gravação do logo e do número de série é feita a laser, com precisão, para garantir que não se apague com o tempo. É a assinatura final da qualidade. Junto com o microfone vêm os acessórios. E adivinha? Eles também são projetados com o mesmo cuidado. O shock mount, aquela aranha elástica que segura o microfone, é calculado para isolar o microfone de vibrações que vêm do pedestal ou do chão do palco. O case ou a maleta de transporte não é um brinde qualquer, é uma embalagem robusta com espuma cortada sob medida para proteger o equipamento durante viagens. Até o cabo que às vezes acompanha o produto é de alta qualidade, com conectores que garantem uma transferência de sinal sem perdas. Cada item no pacote foi pensado para complementar e proteger o investimento feito no microfone. A embalagem final é a primeira impressão que o cliente tem, e os fabricantes sabem disso. O microfone não é jogado numa caixa de papelão simples. Ele vem em uma embalagem premium, muitas vezes com caixas de madeira ou estojos de metal, acompanhado de um certificado de autenticidade e, em alguns casos, até mesmo com o gráfico individual da resposta de frequência daquela unidade específica, provando que ela foi testada. É uma experiência de unboxing que já comunica o valor e a seriedade do produto que está ali dentro.
é a coroação de todo aquele processo meticuloso de fabricação, do laboratório à sua mão. Então, da próxima vez que você colocar seus fones de ouvido para ouvir uma música, assistir a um filme ou acompanhar uma live, lembre-se disso. O som claro e presente que chega até você é o capítulo final de uma longa história. Uma história de ciência, engenharia, artesanato e uma busca incansável pela perfeição sonora. Não é só um tubo com uma tela. É um instrumento de precisão que carrega consigo horas de trabalho humano dedicado e tecnologia de ponta. Valorize essa jornada, porque o som que nos emociona, nos informa e nos conecta só existe por causa do trabalho invisível e genial por trás do microfone.